Pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário jurídico de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui Pedro Coutinho, que escreve para o Olhar Jurídico. Pedro, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, telespectador. É uma honra participar mais uma vez desse programa. E você sabe, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. Então é só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode curtir, deixar a sua opinião nos comentários e, claro, compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores e ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Nossa convidada de hoje é uma das principais vozes da Justiça Social em Mato Grosso. Formada em Direito pela Universidade de Cuiabá e também graduada em Ciências Contábeis pela UFMT, ela entrou na Defensoria Pública do Estado em 2004. Desde então, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Atuou no Núcleo de Defesa do Consumidor e foi secretária executiva da instituição por 4 anos, até ser eleita, em 2022, para o cargo máximo da Defensoria Pública. É a primeira defensora de primeira instância a assumir o comando do órgão e a segunda mulher a liderar a instituição. Em 2025, foi reconduzida ao cargo com ampla votação dos colegas e segue à frente da Defensoria até 2026. O nosso papo reto e direto de hoje é com Luziane Castro, Defensora Pública Geral do Estado. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui falando um pouco sobre a Defensoria Pública e já fiquei super entusiasmada só com essa apresentação aí, já me achando É um resumo só. demais, né? É um resumo, realmente, a minha história na Defensoria Pública com 21 anos de história, eu já passei em Santo Antônio, passei em Várzea Grande. Em Várzea Grande eu fiz atuação de defesa na infância e juventude, que é também uma vara bastante pesada, né? E aqui em Cuiabá eu atuei no Núcleo de Defesa da Mulher, né? E eu era a única defensora fazendo atuação no núcleo com 2 juízes, 2 promotores, e é uma atuação que pela matéria já é uma atuação difícil, e sozinha ainda em Cuiabá à época foi bastante pesado. E depois fiquei 11 anos no Núcleo de Defesa do Consumidor, como foi falado aí, finalizando, e segui para a área administrativa, né, como secretária executiva de administração em 2019. E agora tem que ter um olhar e um cuidado amplo também para toda a instituição, né? É um grande desafio, né, É um doutora? grande desafio, como realmente na administração é isso, a gente tem que ter, né, todo esse trabalho, essa preocupação com o crescimento da atividade meio, né, que é o que possibilita que a atividade fim cresça. E também o olhar para a população, a política institucional, né, aquela coisa de se preocupar com orçamento, números. A minha sorte é que eu falo que eu sou contadora de lorota, porque eu também tenho a formação em ciências contábeis, né? Que eu fiz primeiro ciências O imposto contábeis. de renda sabe declarar. Sei declarar, né? Embora eu peço na finalização do imposto de renda, eu sempre peço a ajuda de alguém para fazer uma conferência para não ter Aham. BO, mas nos últimos anos o Leão adora me jogar na malha fiscal, Ixi. então assim, enfim, não tem problema. Então eu sei fazer contas, mas é assustador, né, essa parte administrativa para uma instituição que nos últimos anos vem crescendo, né, vem aumentando muito a necessidade, principalmente aumentando muito o número de atendimentos para a população, realmente é bastante desafiador, E, mas é ao mesmo tempo motivador. e como que foi a escolha para entrar na defensoria? A senhora se formou em Direito. Já na faculdade era uma vontade ser defensora pública? Ou Não. isso foi uma oportunidade que surgiu e a senhora queria passar no concurso público? Imagina, há 20 anos, e até uma coisa que outro dia eu estava conversando com uma outra colega, há 20 anos praticamente a Defensoria Pública, ela era apenas um artigo na Constituição Federal, né? Principalmente aqui no estado de Mato Grosso, que a gente está falando de 26 anos de existência da Defensoria. Uhum. Então, assim, para ser muito sincero, na faculdade não havia ênfase no trabalho da Defensoria Pública. Então, ou você queria ser promotor, ou delegado, ou juíza, né?
No meu caso, eu falei, eu não quero ser juíza. Quando eu fiz... Na verdade, eu fiz direito para poder fazer concurso para auditora da Receita Federal. Porque eu primeiro tive formação em ciências contábeis. Uhum. Sempre quis ser servidora pública. Isso para mim já era uma coisa bastante decidida. A gente tem 2 rumos na vida. Você é bastante rico ou você é servidor público. Então, É. assim, A gente tá nenhuma das outras, das duas. Só a exceção dos 2 casos. né? Porque assim, a iniciativa privada tem os seus mega desafios. E eu falei, não, eu quero a segurança do serviço público. E eu busquei fazer o concurso público. E na época eu fazia concurso para auditor da Receita Federal. Só que demandava muito direito, muito conhecimento em direito. E aí, por conta disso, eu falei, vou fazer o direito, porque ele, para mim, vai ser muito importante para os concursos que eu quero fazer. Uhum. E quando eu fiz o direito, eu me apaixonei pelo direito. Aí eu falei, não é nada dessa história de exatas, de números, não é isso que eu quero para mim. Eu quero a área do direito. E aí eu comecei a fazer concursos para a área do direito. Então, eu fiz concurso no Ministério Público, fiz concurso Procuradoria do Estado e fiz a Defensoria. A Defensoria nunca foi meu alvo, né? Nunca foi assim, você quer ser defensor? Há 21 anos atrás eu ia falar para você, é um artigo da Constituição Uhum. de um órgão, de uma instituição que prestava assistência às pessoas em condição de vulnerabilidade. Ponto, em situação de vulnerabilidade, não mais do que isso. E quando eu entrei na Defensoria Pública, eu simplesmente me apaixonei. Eu acho que esse é o melhor verbo, a melhor definição. Eu me apaixonei pelo meu trabalho. O trabalho, assim, eu falava, gente, eu ganho para poder fazer isso. Porque a gente ajuda as pessoas, né? As pessoas, quando às vezes batem ali na nossa porta, é uma situação mesmo de desespero, É a última alternativa eu pra já eles, né? bati em muitos lugares, eu já tive muitos nãos, é aqui, me falaram, né? Como às vezes é uma situação, eu preciso internar um parente, eu preciso de uma UTI, eu preciso de um remédio, e a pessoa bate em várias portas e só vai recebendo não, 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 até que um Uhum. lugar falam, vai na Defensoria Pública, né? Você não tem como contratar um advogado, vai na Defensoria Pública que lá eles vão te atender. Né? Nem sempre vão resolver o problema, mas vão te atender. O objetivo é Então, buscar. aí quando eu vi aquilo, né, assim, a beleza do nosso trabalho, a beleza da possibilidade de ações que a gente podia fazer, eu fiquei realmente muito encantada. E eu falo que é muito marcante que, ao mesmo tempo que eu fiquei muito encantada, eu fiquei muito decepcionada, porque eu falava assim, uma instituição que trabalha tanto, que lida com tantas pessoas pobres, era muito carente. Eu trabalhei num prédio em Várzea Grande, que era muito emblemático para mim, que era eu, um colega dividindo sala, era uma casa. Era Uhum. uma casa que tinha um puxadinho no fundo, e aí os quartos eram os gabinetes. E aí, assim, era um gabinete dividido com uma divisória, aquelas divisórias navais que vai só até uma certa altura, ou seja, tudo que meu colega falava eu ouvia. Ouvia. Então, assim, os atendimentos, eles eram múltiplos, né? E cupim caindo na nossa cabeça. Assim, Nossa. literalmente, cupim caindo na nossa cabeça. E aí eu fiquei muito inconformada. E na época eu entrei para a associação, né, na verdade, para ajudar mesmo nessa busca de melhor orçamento, de melhor estruturação da defensoria, entender um pouco essa parte. Então eu fui um pouco inconformada. Inconformismo esse que me levou até a Defensoria Pública Geral, porque eu imaginava assim que eu poderia fazer mais, né? E é Uhum. isso que eu tenho feito nos últimos anos. E essa situação continua difícil atualmente? Como que foi essa evolução também desse período que a senhora citou lá em Várzea Grande para o momento agora? E quais são os próximos desafios que a senhora tenta enfrentar e enfrenta agora? A gente melhorou muito, sim. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, temos, né, sem sombra de dúvidas. E o que eu falo, né, na verdade, nos últimos anos a gente vem por um processo crescente de expansão do nosso trabalho, de melhoria das nossas atividades. Então, o que eu tenho feito, tentado fazer ao longo desses anos que eu estou na gestão é isso, é continuar esse crescimento. Quando eu assumi em 2024, nosso grande desafio era estar presente em todas as comarcas. Nós não tínhamos defensores em todas as comarcas. Então, era para a gente era angustiante, porque essa situação que eu te falei aqui, de às vezes você não ter uma assistência num caso de saúde, de internação, de uma doença grave, a gente tinha cidadãos de Colniza, por exemplo, que eles não tinham acesso a isso. Eles tinham que bater na porta de várias pessoas ou arrumar um advogado dativo, alguém que pudesse ajudá-los com a busca dos seus direitos. A gente não tinha isso em várias localidades. Em 15, né, comarcas nós não tínhamos atendimento. E eram as comarcas mais longínquas, Vila Rica,
Querência não tinha atendimento, Cotriguaçu, Colniza, Matupá e por aí vai, várias localidades. Então, nosso primeiro desafio nós precisamos pintar o Mato Grosso de verde, né? Pintar o mapa de Mato Grosso de verde, que é levar a defensoria, defensores para todas as localidades. Então, foi o nosso primeiro desafio. Conseguimos, fizemos uma tratativa muito importante com o governo do estado, conseguimos em dezembro de 2023 nomear defensores, possibilitando que houvesse essa cobertura de com todas as comarcas. Então, nós iniciamos o ano de 2024 em todas as comarcas. Luziane, todos esses defensores tinham lugar para trabalhar? Não. Nem todos tinham A lugar para estrutura trabalhar. física é um Não, outro porém, exatamente, né? exatamente. Então, assim, o primeiro momento eu preciso ter o pessoal. Então, assim, pelo menos que aquela população consiga ter o atendimento, que aquela pessoa que está lá na unidade prisional tem o atendimento do defensor que vai lá para poder visitar, para ver as condições, para fazer o seu atendimento, para identificar aquelas pessoas que estão presas indevidamente, que a gente faz essas identificações estando lá, para fazer atendimento da população de rua, para fazer atendimento dos catadores de recicláveis. Eu precisava, das mulheres em situação, eu precisava ter o defensor e ter a equipe. Agora, a gente está justamente nesse processo de estruturação desses locais, né? Aí é a hora que a gente está fazendo locações, em muitos lugares nós fizemos parcerias, então a Defensoria Pública está dentro de fóruns, está em salas cedidas por prefeituras. Estamos em condições ideais? Em alguns lugares são condições boas, em outros lugares não. Eu estive semana passada em Porto Esperidião. A prefeitura nos recebeu muito bem, mas a gente está numa sala 2 por 2, né? Onde que eu preciso ter ali pelo menos uma equipe de 4 pessoas para poder trabalhar. Então não dá, né? Ficam só 2 pessoas, uma outra tem que fazer. Para entrar uma tem que sair outra. Para entrar uma tem que sair outra, a defensora não consegue fazer atendimentos privados, né? Porque tem aqueles atendimentos que a pessoa precisa, né? Fazer o atendimento sentir reservado, seguro, né? não consegue. Então, é o ideal? Não, mas pelo menos eu tenho aonde atender, né? Eu preciso que essa população seja atendida. Então, agora a gente parte para o próximo passo. Nós temos hoje um local onde ela pode obter as primeiras informações. Às vezes, prejudica o atendimento, mas eu preciso fazer um atendimento, eu preciso de um espaço reservado, eu tenho que tirar todo mundo da sala, fazer o atendimento daquela pessoa, depois volta. Então, é isso. Hoje o nosso desafio é essa estruturação, né? Mas estamos avançando significativamente. Em outras, a gente tem sessões de fóruns, em outras, a gente tem espaços alugados, né? Em outros, a prefeitura acabou colocando um espaço um pouquinho melhor, então a gente consegue ficar nesse espaço um pouco melhor, né? Tanto que nesse primeiro biênio, né, que eu estive à frente da Defensoria Pública, nós inauguramos 15 núcleos, né? Porque não é só as novas localidades. Eu tinha a precariedade de espaços das localidades antigas, né? E eu Então, citava melhorar as que já tem e ampliar, e ampliar, e né? colocar onde ainda não era Onde não presente. tinha, onde não estava presente, né? Eu lembro que quando conversei com o governador a primeira vez, eu falava, eu não precisava ir longe. Aqui em Cuiabá, o principal local de atendimento à população era um dos piores que a gente tinha. Em 2023, a gente conseguiu fazer a mudança para um prédio. Hoje a gente está no Pantanal Business, que você Na Avenida entra do lá, CPA, você né? fica Lá é impressionado. bom. Uau, né, que lugar lindo, Uhum. né? E hoje a gente tem a premissa de que não é luxo, mas é um espaço acolhedor, né? No primeiro momento, assim, o espaço também te dá sinais, né? Sim. Então, esse espaço acolhedor tenta acalmar um pouco essas pessoas que chegam ali nessa situação, às vezes, desesperadora. Eu preciso de alguma ajuda. Aí a gente tenta passar pelo menos essa mensagem, né? Nesse espaço acolhedor e também capacitando as equipes para fazer o atendimento dessa população. Doutora, a senhora falou sobre a criação colocar defensores em todas as comarcas, né? Mas há o risco também de, em algum local, ter que tirar esses servidores ou fechar essa estrutura da defensoria Hoje, por falta de recursos, na talvez? minha administração, não. Aí eu vou dar de todas as formas possíveis e existe um compromisso também do governo do estado. Que é O que importante, está né? consolidado aí as minhas lutas sempre são para o crescimento, né? Qual é o crescimento do próximo ano? Né? Cada etapa de avanço sempre foi negociado com o governo, sempre foi tratado com ele, mas
É óbvio que ele não vai falar: "Vou cortar", Uhum. né, mesmo ele sabendo que às vezes a gente vai contra alguns interesses do próprio governo, né, porque essa é uma questão, né, a gente ajuiza ação contra o governo do estado, a gente ajuiza ação contra a prefeitura municipal, né, É uma assim, ação é uma relação de parceria, mas não de subserviência ou um nenhuma. alinhamento Não, nenhuma. exagerado, né. Exatamente, muito pelo contrário. O que existe é muito respeito. Às vezes, nas prefeituras, a gente não tem esse entendimento tão claro. Eu posso afirmar que no governo do estado a gente tem esse entendimento claro. Ele respeita muito as posições institucionais, mesmo não concordando, que é um Uhum. direito dele, Dele. né? Mas ele respeita bastante, né? Então, todo o espaço que a gente já alcançou, que a gente já cresceu, isso daí não se discute. Nós já crescemos e é garantido a manutenção desse crescimento. A nossa luta é o próximo passo. Então, todo ano eu tenho um desafio de discussão orçamentária de necessidade de demandas para esse ano. Ótimo. Doutora, pegando um gancho na fala da senhora, já que a defensoria se instalou agora em todo o estado de Mato Grosso, o que que ainda falta para que essas pessoas que estão lá, por exemplo, em Colniza, nos estados mais distantes, elas tenham acesso real e digno à justiça, assim, Hoje, no primeiro momento, eu hoje? digo que é o espaço mesmo. Uhum, Hoje, a minha luta é ter espaço próprio da defensoria pública. uhum, Por quê? Às vezes, dentro de um fórum, isso acontece. Semana passada, como eu falei, eu estive em Porto Esperidião e também em Jauru, e eu estava conversando com uma ex-juíza de Jauru, que agora está em Ponte de Lacerda, e ela falou assim: esses dias foi uma pessoa ser atendida. Lá em Jauru, a gente está dentro do fórum, que é uma estrutura excelente. 3 salas cedidas pelo fórum. O fórum, dentro do modelo atual, é maravilhoso, então não é um espaço ruim, é um espaço muito bom para o atendimento da defensoria, mas o assistido chegou lá para poder ser atendido e descobriu que tinha um mandado de prisão aberto. Aí, nesse momento, ele é preso. Aí ele fala: "Cara, eu tô indo para a defensoria pública e sou Buscar um preso, direito. né, buscar o meu direito e tô sendo preso". Então, acontece essas situações. Então, hoje, o nosso grande desafio é para esse atendimento pleno. É ter esses espaços apropriados e da defensoria pública. Agradeço imensamente essas parcerias, porque elas foram importantes para um primeiro momento. E aí entrou o que eu chamo agora do projeto Pintando Mato Grosso de Verde, né? Que esse projeto ele busca justamente a estruturação física de espaços da própria defensoria pública em todas essas localidades. Doutora, e além da estrutura, o número de efetivo, tanto de servidores quanto de defensores, já está suficiente para atender? Não, 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 não tá. Por exemplo, defensores públicos, nós temos 275 cargos existentes. Esse é o número de defensores que eu posso ter no estado de Mato Grosso. Hoje nós temos 213 defensores públicos. Então, ou seja, eu tenho aí 62 cargos vagos. Não, eu não tenho. Eu tenho algumas localidades que são atendidas por acumulação. Então, aqui em Cuiabá mesmo, eu tenho vários buraquinhos. Eu falo que é uma famosa colcha de retalhos. Eu tenho vários buraquinhos que eu preciso ficar ajustando, espreme, estica e puxa para poder conseguir atender todos. E também o corpo técnico ainda é insuficiente. E, infelizmente, a gente está tendo uma demanda muito grande. No ano passado, nós fizemos 549 mil atendimentos. Nossa. Eita, É é muito expressivo. atendimento. Isso É é muito expressivo. atendimento e ele está crescendo de uma maneira absurda. E não são atendimentos que, Luziane, isso daí você criou. Não. Hoje nós trabalhamos, uma das coisas que nós trabalhamos na nossa administração foi a questão de avanços tecnológicos, né? Então, assim, a internet está aí, né? Milhões de coisas, sistemas, aplicativos, uma série de coisas. Nós ampliamos e melhoramos muito isso dentro da defensoria. Então, hoje eu tenho Atendimento pelo Whats, né. tudo. E hoje eu tenho um sistema que eu tenho o controle em tempo real das pessoas que estão sendo atendidas dentro da defensoria pública. Então tá lá, ela é cadastrado, que é o que a gente chama de sistema solar. Ele é cadastrado, é identificado qual é a necessidade, o direcionamento dele, para onde que ele está indo. Então, assim, são dados reais, reais, de pessoas que bateram a porta da defensoria pública. E esse número está muito grande, cada vez crescendo mais, né? Nós temos um estado muito rico, mas a gente, de uma maneira em geral, a gente tem um empobrecimento da população. Sim. A gente vive uma situação de crise no nosso país, né? Então, a gente tem um empobrecimento real da população. O número significativo de pessoas que estavam na classe média, inclusive eu estava vendo outro dia que eles estão discutindo, né, algumas medidas legislativas
para poder fazer uma cobrança maior de quem está na classe alta, porque Uhum. houve um achatamento de quem estava na classe média e eles vieram para essa média baixa ou para baixa. Uhum. Então, e esses reflexos a gente tá sentindo lá na ponta, nos nossos assistidos, porque eles batem na nossa porta pedindo creche, né? Esse ano, lá em Várzea Grande, o mutirão que a defensora fez foram 400 vagas só no município de Várzea Grande. Então, imagine isso contabilizado no estado inteiro. Né? Eu tenho muitas necessidades, é de creche, é do atendimento de saúde, é uma série de demandas. Então, os nossos números de atendimento são muito significativos. Então, sim, eu preciso de reforço de pessoal, não só de defensor, mas eu preciso que essa equipe técnica ela aumente, né? Via de regra, o defensor ele conta com 3 servidores para poder trabalhar consigo, né? Que é um assessor, um estagiário de pós e um estagiário de graduação. Só que tem municípios que ele não tem como ter estagiário, porque não tem universidade. Uhum. Sim. Colniza não tem universidade. Então, por mais que ele queira, ele não vai ter nenhum estagiário ali para poder trabalhar. Talvez ele consiga um estagiário de nível médio, mas de graduação ele já não consegue. Então, tem algumas localidades que ele só tem 2 pessoas na equipe. E aí ele vai ter, né, o poder judiciário, o juiz deve ter, sei lá, tem 3 assessores, né, no Ministério Público 2 assessores. Empresta um assessor. É por Então a gente está ainda, né, nessa condição de desigualdade, a gente está tentando, né, por isso que eu falei desse crescimento contínuo, é para a gente poder melhorar essas condições. E tudo, acreditem, eu falo isso com muita seriedade, né, já sentei várias vezes para poder conversar no governo do estado, que, aliás, gosto de ressaltar, sempre esteve de portas abertas para o diálogo, a gente tem Uhum. dialogado muito nesses últimos anos, né, eu tenho falado, tudo que vem para a Defensoria Pública é investido na população. Né? A gente está fazendo aí o nosso trabalho de exprimir ao máximo, fazendo tudo o que for possível, melhorando a parte tecnológica, aumentando a estrutura de atendimento dos núcleos, melhorando as equipes de apoio, tudo para poder ofertar um melhor atendimento para essa população. Doutor, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a atuação da defensoria, dos defensores, né? Quando um defensor assume, por exemplo, a defesa de alguém que cometeu um crime bárbaro, como estupro, feminicídio, uma chacina, muita gente questiona como que alguém consegue defender esse tipo de pessoa, né? Quando alguém, a senhora ouve esse tipo de questionamento, qual que é a resposta? A resposta é: para que haja justiça, a gente tem que ter defesa. Porque a justiça, ela tem seus atores, né? Ele tem o juiz que julga, tem aqui no caso de uma acusação, o Ministério Público que acusa e vai precisar de alguém para poder ser defendido. A Constituição ela previu que para as pessoas pobres quem vai fazer essa defesa é a Defensoria Pública. Então você quer que essa pessoa seja presa? Você quer que ela cumpra ou que ela responda efetivamente por aquele crime que ela cometeu? Ela precisa ser defendida. Ela precisa ter essa defesa, porque aí sim a justiça vai acontecer. Porque se não houver essa defesa, ela pode, por exemplo, ser liberada com habeas corpus por excesso de prazo, porque esse processo vai ficar lá tramitando, 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 ninguém faz a defesa dela, e aí? Hoje o nosso Estado, ele fala, né? Ele tem esse direito, mas não é só um direito. Porque às vezes, e eu falo que esse é um caso muito emblemático, é óbvio que já teve bastante tempo, né, porque eu atuei no criminal, mas eu já tive um caso de um senhor que foi acusado por 3 estupros. E ele não praticou esses estupros. Eu consegui provar por um exame de DNA. Na época foi até muito emblemático esse caso, porque foi o primeiro exame de DNA realizado em crimes dessa natureza, aqui no estado de Mato Grosso. Foi um requerimento meu lá em Várzea Grande. Uhum. Inclusive foi autorizado pelo hoje desembargador Jorge, doutor Jorge, que na época era o juiz da vara, mas ele estava sendo acusado por 3 estupros à época, que naquela condição ele levaria pelo menos, no mínimo, 30 anos de condenação. Naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, porque eu estou falando de quando eu entrei na Defensoria Pública. Então, existem situações de que não foi aquela pessoa, né? Agora, foi, tá lá. Hoje a gente tem 1000 formas de se provar, né? Hoje tem câmera, hoje tem a questão de quebra de sigilo telefônico. Hoje a gente vê que as investigações são muito bem. Ontem até estava conversando com a delegada Maidel, ela falou, hoje está tudo os inquéritos são perfeitos, né, sob esse aspecto de buscar autoria e materialidade do crime. Uhum. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a defesa opere, e aí dentro dos critérios técnicos, né, ela vai operar dentro daqueles critérios técnicos e aquela pessoa vai responder.
né? A gente não está ali para poder simplesmente enrolar um processo, atrasar, não. A gente está ali para que a justiça efetivamente aconteça. E é Doutora, esse o papel da e aí, defensoria. mas, por exemplo, igual no caso do Edgar Ricardo Oliveira, que cometeu a chacina de Sinop, que ele matou 7 pessoas num bar de sinuca, a senhora lembra? Uhum. E aí, vão vir pessoas que vão criticar, esse cara merece uma defesa, esse cara não merece uma defesa. Como responder, enquanto defensor, a essas críticas, É assim? isso, se você quer que ele seja preso, que ele realmente seja preso e que ele cumpra a pena que lhe é devida, ele precisa ter uma defesa. Então, responder para essa pessoa, você quer que ele seja preso? Porque assim, o nosso país não admite pena de morte, por mais que fale aí, não admite pena perpétua, ele tem que cumprir dentro do que está previsto na lei. Você quer que ele cumpra essa pena? Ou se Precisa ele ter alguém. precisa ter alguém, ou você quer que ele seja solto daqui a um ano? Uhum. O que você prefere? Você prefere que ele responda o processo com agilidade, que saia uma pena determinada estabelecida para ele, que ele cumpra essa pena dentro daquilo que foi determinado, ou você quer que ele saia porque esse processo não anda? Qual é a sua escolha? A minha escolha é que ele tenha alguém para poder fazer a sua defesa, né? E é Perfeito. isso. Se ele não tem condições de contratar um advogado, é a Defensoria Pública. Nem todos os casos, mas a maioria dos complexos caem no colo da Defensoria Pública. E até alguns que no início o advogado às vezes É acompanha, verdade. no meio ele Vai ficando acaba, difícil, né? aí ele larga E e a a defesa? Defensoria Pública, a gente até já está Sim. preparado. Eu falo até para minha comunicação, pode preparar, porque a gente já vai ter que fazer um trabalho com relação a isso. Doutora, e na avaliação da senhora, de onde que surge essa máxima, esse entendimento de que defensoria defende bandido? Da onde que vem isso, essa sensação, essa ideia da defensoria? Eu acho que a falta mesmo de conhecimento. Falta de conhecimento do trabalho do órgão. Isso é uma coisa que são alguns eixos que a gente trabalhou bastante na nossa administração, né? Divulgar realmente o efetivo trabalho. E acredite, a nossa maior atuação não é no criminal, é no civil. Você acredita? Imagino. Mas A às vezes o nossa civil não maior. chama tão atenção, Pois tanta é, a atenção. nossa Não dá maior. Não dá ibope. A nossa maior atuação é na área de família. É questão de números, Casamento, pensão, é isso daí. É divórcio, é herança. pensão, é guarda, é Tem inventário, habitação também, essas né? coisas, a questão da regularização fundiária, saúde. Nossas maiores demandas são na área civil. Só que o foco aí é um pouco do preconceito que a gente tem, né? Infelizmente, enquanto sociedade, a gente tem um preconceito, né, com relação a crime, com relação ao que é essa pessoa que praticou o crime, o que ela tem que fazer. A concepção que a gente tem é que ela tem que ser jogada no presídio, que ela tem que viver em condições subhumanas, só que a gente esquece que como nós vivemos num país que não é uma prisão perpétua, ele vai voltar. E ele vai É voltar verdade. infinitamente pior do que ele entrou. Entrou, né? Né? Porque o modelo hoje que a gente tem, ele não prevê efetiva ressocialização. O que a gente luta é para que haja uma ressocialização. Pode ser uma utopia, pode ser um sonho, só que a Defensoria Pública é uma instituição que trabalha nesse sistema para que essa ressocialização efetivamente aconteça. Né? E a gente tem os nossos defensores que trabalham ali no front, porque assim, primeiro ele precisa entender que existe uma instituição que está ali para defender os seus direitos. Aí a gente faz essa defesa. No momento em que a gente faz o atendimento, o acompanhamento da execução da pena dele, ele precisa ter essa tranquilidade, porque senão ele está ali abandonado, né? Uma ideia é que você é jogado num lugar à mercê de tudo e fica abandonado. Então, a partir do momento que a defensoria faz o acompanhamento, lhe informa, embora muitos deles até sabem mais os direitos do que a gente, né? A gente chega lá, quando eu fazia, Então, doutora, tem que fazer isso, isso e aquilo. isso meu caso tá aqui, né? Minha pena tá não sei quanto, né? Ele já vai passando todos os números, a gente só vai conferindo, né? Eu lembro quando eu fazia atendimento lá em Várzea Grande, eu ia ticando. Você tá bem orientado. Agora vamos ter juízo? Vamos tratar aqui do Não seu adianta de comportamento nada, né? aqui, não Tá bem adianta de orientado. nada. Vamos fazer as coisas com um pouquinho de juízo e aí a gente, enfim, mais ou menos ele entender que existe alguém ali fazendo esse acompanhamento para dar um mínimo de segurança. Porque se o Estado não o fizer, aí a gente entra na grande discussão das facções criminosas. Alguém o fará. É. Então, por isso que é importante. É E nessas outra facções coisa. há advogados Eles estão prontos cooptando gente também e agora. preparados para Para isso, tirá-los da exatamente. cadeia e fazer tudo o Exatamente, que é com esse possível, né? objetivo. Exatamente com esse objetivo. Então, eu preciso ter a presença do Estado, porque senão aqueles pequenos, né, que às vezes ele entra lá pequeno, ele não entra ali faccionado.
ele entra pequeno, ele vai ser cooptado, né? Se ele não tiver um amparo, ele acaba sendo A gente cooptado. acha às vezes que é coisa de cinema e filme, né? Que acontece isso, essa cooptação de pessoas, assim. Eu lembro, lembrando agora, tem uma série da Globoplay, Justiça, que até o Cauã Raymond, né, que tá nessa polêmica aí. Na ele, polêmica. ele é contador e aí ele entra na cadeia e ele começa a atuar para um bandidão lá e consegue se livrar. Tipo, ele fica bem na cadeia e consegue sair de boa, né? Então Não, é dentro disso é a também. arte retratando a vida. Doutora, a senhora acredita que essa polarização que a gente vive, política e identitária no país, assim, muito fomentada também pelas redes sociais, reforça essa ideia de que a defensoria às vezes milita, e essa crítica também, que direitos humanos, uma ova, direitos humanos é para defender bandidos, a senhora acredita que também é isso? Totalmente, eu não tenho dúvida que só piora a situação, né? E nada que é extremo é bom, né? Isso é o que eu vivo até falando com a minha filha de 13 anos. A arte do equilíbrio é a melhor coisa que tem, né? Do respeito, da empatia, de compreender a posição do outro, de respeitar a posição do outro, e que tem sido maximizada absurdamente pelas redes sociais, né? Então, eu não tenho dúvida que essa questão do que eu falei do desconhecimento passa um pouco por isso, né? É, é propagado por meio dessa polarização um monte de inverdades, um monte de informações falsas que as pessoas vão consumindo como sendo verdadeiras, que é uma coisa absurda. E, doutor, ainda nesse contexto, a senhora acha que, então, existe, de certa forma, uma criminalização da pobreza aqui no país? Uma criminalização da pobreza. Uma pergunta bem profunda e reflexiva, né? O Pedro agora. Ah, Acho que é mais nesse sentido de um julgamento, né, de quem comete esses crimes, assim, por serem pessoas mais esse grupo, pobres da periferia, negros, né? mas não necessariamente, né? Porque infelizmente hoje os crimes a gente vê eles numa crescente em Em todas as todos os classes lugares. sociais, em todos os lugares. Mas existe, óbvio, a criminalização da pobreza, né? E te respondendo bastante objetivamente. É indiscutível na nossa sociedade o tratamento que se é dado para determinados grupos. É indiscutível, né? Você coloca um negro e você coloca um branco, você coloca uma mulher e você coloca um homem. Não são tratamentos Sim, iguais, não são. infelizmente. Então, sim, a gente tem essa criminalização porque a pessoa é pobre, porque ela vem lá do morro, lá da favela, vá lá, sim. A gente acaba não olhando com os mesmos olhos do que um aluno que estuda numa escola particular, branquinho, bonitinho, né, todo arrumadinho. Só que, no entanto, hoje as redes sociais elas têm proliferado e fazendo com que esses crimes aconteçam, né, em todas as formas. Mas existe sim essa criminalização, especialmente para a população que a Defensoria Pública atende. Esse assunto, Pedro, antes de você continuar, me fez lembrar muito sobre, recentemente a gente teve o caso aí de 2 pessoas em situação de rua que morreram, né? Uma foi Gravíssimo. atropelada por um caminhão ali na região do Porto e outro foi assassinado por um procurador da Assembleia Legislativa ali no Boa Esperança por uma questão fútil, assim. A defensoria se posicionou nisso, né? A senhora acredita que para a sociedade, para parte da sociedade, essas pessoas acabam sendo mais invisíveis ou crimes envolvendo essas pessoas, quando elas são vítimas, acabam sendo menosprezados ou essas pessoas tratadas como menos gente do que as outras? Sem sombra de dúvidas, né? Tanto que um dos grupos que a Defensoria Pública atende, e atende há alguns anos, né? Nós temos aí uma colega que é até referência na defesa da população em situação de rua, que é a Rosana Monteiro. Eles são vistos realmente como marginais, né? Quando são vistos. Quando são vistos, né? Porque a tendência é que eles nem são vistos, mas quando se aproximam, vem inevitavelmente você fica numa situação desconfortável, né? E a gente tem políticas que, inclusive, nós trouxemos essa população de rua para dentro da Defensoria Pública. Nós tivemos uma premiação no CNJ de um projeto da Defensoria Pública que chama Rualogia, que é trazer essa população para poder conhecer os seus direitos. No ano passado, que nós fizemos 25 anos, nós tivemos até uma fala de uma ex-moradora, né, de uma pessoa em situação de rua, que ela falou que o conhecer o direito a partir da Defensoria Pública mudou a vida dela,
né. Então hoje ela é militante, né, passou até a militar na defesa dessa população, mas ela hoje, ela trabalha, ela tem uma outra perspectiva de vida, mas ela era uma pessoa em situação de rua. Então sim, existe essa marginalização, existe esse não olhar, existe a vontade de você a gente tudo que é diferente, infelizmente, a Tenta sociedade ela excluir, né? tenta excluir, né. A gente quer um padrão bonito, um padrão, né, dentro daquilo que a gente acha que é Que padrão, bonito, mas né? que padrão é esse, né? Existe alguma forma, doutora, de combater essa visão de que essas pessoas não são merecedoras de receber a justiça? Ai, a gente é muito aspecto cultural, sabe, Pedro? Sim, Uma coisa que a gente tem focado muito, é um trabalho hoje intenso que a gente tem da nossa escola, a Escola Defensoria Pública tem uma escola superior, é um trabalho que está dentro, inclusive dentro da nossa lei orgânica, como com destaque, que é a atuação da Defensoria Pública nessa educação em direitos. Então, a gente tem trabalhado muito isso com esses segmentos de população, né? Como eu citei aqui antes. Na defesa da mulher, então, assim, a gente trabalha muito na educação em direitos da defesa da mulher em situação, né, de violência, na defesa da população de rua, em situação de rua, né, fazendo essas ações de educação em direitos, e nisso a gente também vem desenvolvendo campanhas, né? A gente fomentou dentro da comunicação da Defensoria Pública o olhar, levando para esse olhar da sociedade para essa população. Os catadores de recicláveis, que também são pessoas antes marginalizadas, né, que às vezes eles ficavam muito próximos ali das sim. pessoas em situação de rua, totalmente marginalizadas. Hoje, a gente trabalha com essa população para que eles formem suas cooperativas, que elas sejam contratadas pelo poder público, que sejam contratadas pelas empresas que operam com lixo. Enfim, a gente tem tentado transformar, porque eu falo que o grande desafio é fazer com que a gente quebre ciclos de vulnerabilidade, né. Eu falo que isso para mim é o grande desafio da Defensoria Pública. Eu quero atender a dona Maria, mas eu não quero atender o filho dela. Eu quero que o filho dela tenha uma outra história. Então eu preciso mudar a história da dona Maria, né, ela precisa entender que ela tem que fazer com que esse João, filho dela, não entre no mesmo ciclo. Porque a gente vê, e é um modelo que a gente tem muito na defesa da mulher, são reproduções. Você acaba reproduzindo. Na violência doméstica existe muito esse modelo de reprodução. E nesses grupos vulneráveis é isso. Às vezes o João acha que ele não tem perspectiva porque o mundo dele é muito limitado. E a gente tem que mostrar para o João, não. Primeiro passa por educação, e aí a gente faz um trabalho muito forte nessa defesa de educação. Inclusive, temos um grupo de atuação estratégica na defesa da educação de crianças, abrindo o olhar desse João, porque tem um mundo enorme e que o João pode alcançar, independente de se ele é preto, se ele é pobre e se a mãe dele é analfabeta. E que Então, tem um assim, Estado posto para defendê-lo, né? Para atendê-lo Nem que também, né? seja para exatamente. olhar para essa pessoa, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, eu falo que é um dos nossos grandes desafios. Isso ali dentro da atividade fim. E a gente tem feitos, tem vários cases de sucesso, que eu digo que são casos de sucesso, que a gente está conseguindo vencer esses círculos, essas quebras, né? Dentro dos catadores de recicláveis, a gente tem parcerias incríveis, né, com catadores que hoje passaram a dar palestras em outras localidades no estado, Bacana. incentivado pela Defensoria Pública, motivando que esses catadores se organizem. Essa população em situação de rua. Ah, Luziane, tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, mas assim, a gente tá ali, fazendo o dia a dia e tudo que é possível. Legal. Bacana. Doutora, a gente tem visto, acompanhado aqui no estado, o crescimento do crime organizado, das facções, das respectivas atuações. Algumas pessoas, diante desse crescimento, têm defendido o endurecimento das leis, né? E a senhora, um pouquinho mais cedo, falou com a gente da função de ressocializar, do sistema carcerário. E aí eu queria saber da senhora qual que é o olhar da defensoria sobre o endurecimento penal e o nosso sistema carcerário que prende as pessoas em massa. O meu olhar é que não resolve. Isso eu já falei algumas vezes, às vezes é um pouco. Eu lembro que um dia eu estava em algum evento lá no governo do estado, e aí fizeram essa pergunta para mim. Uhum. E aí eu fui e falei, eu não concordo. E isso eu estou falando uma posição institucional, né? Infelizmente, esse endurecimento de leis, né, aumentar penas, ele não tem resolvido.
E aí a gente até coloca a situação da violência doméstica. Nós diminuímos o número aqui no estado de Mato Grosso, né? Só Pelo tem que a gente vê, só tem aumentado. Só tem aumentado. aumentado. Só tem aumentado. Infelizmente, a gente ainda é campeão de feminicídio. Infelizmente, a gente tem números absurdos. Eu preciso investir fortemente em educação. Eu preciso fortemente investir em aspectos culturais. O que existe é uma cultura enraizada, né? Nós temos aí. Eu preciso trazer os agentes para dentro dessa discussão. Eu preciso ouvir os homens. Os homens normalmente são excluídos dessa discussão da violência doméstica. A gente acaba ficando falando de nós para nós, não adianta. Eu preciso trazê-los, eu preciso alcançar esses homens, eu preciso que eles entendam e que eles façam isso. Eu preciso que o João, que viu a mãe sendo agredida, entenda que aquilo ali não é normal. E ele vai ter que aprender isso em algum lugar, ou seja, na escola, ou seja, de uma palestra, ou seja, de alguma forma a gente tem que abrir o universo desse João, quando eu falei dos ciclos de vulnerabilidade. E não é endurecendo essas leis. Isso, infelizmente, ele não está fazendo com que esse ciclo seja rompido. Então, a gente tem que usar outros métodos, né? Inclusive, nós nessa questão da violência doméstica, foi feito um trabalho bem interessante pela Defensoria Pública, comandado pela Rosana Leite, que nós fizemos um diagnóstico dos feminicídios, dos casos de feminicídio de 2023, aí, onde foi feita uma entrevista, um levantamento de tudo que aconteceu naqueles feminicídios, para poder identificar, buscando causas e verificando como que a gente pode contribuir, né? E a Defensoria Pública identificou, nós precisamos, hoje, dentro desse universo que eu falei para vocês, por exemplo, a Defensoria Pública ela não faz o atendimento da mulher em situação de violência em todo o estado. Mas por que, Luziane? Eu ontem até falei isso pro chefe da Casa Civil, né, o deputado Fábio Garcia, ele falou, mas por quê? Porque eu tenho localidades que eu tenho um só defensor trabalhando. É como eu falei para vocês, Colniza é um defensor, porque lá existe um juiz, um promotor, é um defensor, certo? Certo. Quem bater na porta da defensoria primeiro vai ser atendido pela defensoria pública. Eu tenho a mulher que foi agredida e eu tenho a pessoa que foi acusada, o homem que foi acusado dessa agressão. Quem bater primeiro na porta vai ser atendido pela Entendi. defensoria pública. Via de regra, é o acusado. E por que é o acusado, Luziane? Porque ele entra pela audiência de custódia. Ele que foi preso. Ele entra pela audiência de custódia, a defensoria pública é chamada porque ele, no momento da audiência de custódia, ele fala que ele não tem advogado, aí a defensoria pública é chamada e é constituída naquele ato para poder fazer a defesa dele, a mulher fica sem o atendimento. Então, dentro dessa proposta, a gente pensou, vamos criar um núcleo estadual de defesa da mulher, né? Então, eu entendo que não é a questão de leis, é fortalecimento de ações que estão dando certo, eu entendo que é o fortalecimento de instituições que podem interferir nesse processo, então eu preciso fortalecer essas instituições e eu preciso levar cada vez mais informação, estar cada vez mais próximo desse grupo de vulnerabilidade, né? Eu não posso estar aqui distante fazendo discursos, eu preciso estar lá. Então, se eu estou chegou para mim uma demanda de mulheres do campo e que essas mulheres estão sendo muito vítimas de violência, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá conversar com esses grupos, eu tenho que ir lá identificar a realidade delas e ver como a gente pode melhorar dentro daquela realidade. São mulheres fortes, mulheres que trabalham, mulheres que comandam, mas que, infelizmente, os seus companheiros acabam agredindo-as e elas acabam sendo vítimas de violência, só que elas deixam para lá. E aí lá se vem aquele ciclo dando continuidade, porque a gente tem crianças vivenciando aquilo e achando que aquilo é normal, não sendo normal. Então, assim, a nossa posição institucional nós não defendemos esse aumento de penas, não defendemos isso, não. Nós somos contrários. Nós queremos investimento enquanto instituição, nós temos muita clareza que a Defensoria Pública pode contribuir nesse processo e a gente defende que essas instituições têm que ser fortalecidas, né, para que isso não aconteça. Doutora, mas a senhora não acredita que um homem, quando vê que um caso de um estuprador, que ele foi preso, foi condenado no rigor da lei e que ele continuou na prisão sem progressão
de pena também, sem saidinha, sem esse. É condenado a tantos anos, mas com um pouco tempo ele já consegue progredir ali, ficar no semi-aberto. Se ele sabe que ele não vai ter. Não, a lei não estabelece isso, que ele vai ter que cumprir toda a sua pena, e que ele pode ficar mais de 20 anos na cadeia. Ele não impede isso dele cometer uma agressão ou um estupro? É o que a gente acabou de falar. Assim, o feminicídio hoje tem a pena aumentada. Isso diminuiu? Isso impediu? Eu não sei. Por isso que a gente tem que chamar esses homens para poder entender o que está acontecendo com esse universo, né? O que pode ser um fator de impedimento? Não acho que essa lei seja, né? Não acho que o aumento dessa lei seja um motivo. Alguma coisa vai fazer com que eles parem, mas não acho que isso seja. O que, também não sei. É um debate longo, né? É um É, debate longo, por Porque isso não é que uma coisa de agora também, não, anos de acho que sociedade, né? seria, isso é muito, e é um trabalho que a gente tem feito muito de interinstitucional. A gente tem que trazer poderes, órgãos, sentar nessa mesa, mas a gente precisa trazer os atores. A algum momento a gente tem que colocar esses homens, tem que fazer rodas de conversas com esses homens, com essas pessoas acusadas e entender esse mundo, né? Alguma coisa está acontecendo, né? O mundo hoje não está bom, alguma coisa está acontecendo. Mas, assim, eu sempre volto a falar. Em algum momento, essa pessoa vai voltar. Depois de 30 anos, ela vai voltar, né? De estupro, pena máxima é 30. Em algum momento, ela vai voltar. Até que ponto ela vai voltar melhor? Então, de qualquer maneira, ainda que haja esse endurecimento, eu preciso fazer alguma coisa nesse sistema penitenciário, porque quando ele voltar, ele pode ser muito pior. Ele pode estar muito mais preparado para fazer coisas piores né? ainda. Mas tem gente que defende que prisão não pode ser colônia de férias, que não pode haver regalias. A senhora acredita que há regalias dentro da prisão? A gente tem uma discussão muito forte em Mato Grosso, por exemplo, atualmente, que é a questão dos mercadinhos, né? Das cantinas, que ali oferta, vende produtos de higiene, itens básicos. O Estado afirma que garante todos esses itens básicos, alimentação, produtos de higiene, e que não há essa necessidade. E que esses mercadinhos são, na verdade, fonte para financiar facções criminosas e trazer regalias aos presos. O que a senhora acha sobre tudo isso? A Defensoria Pública, inclusive, entrou com algumas ações para o restabelecimento de alguns desses mercadinhos. O que eu posso te falar é hoje eu não estou no front, eu não estou diretamente no front, né? Eu estou afastada na atividade de e-mail já, estou entrando nos meus 6 anos de afastamento. Mas o que passou por mim? Passou diversos relatórios realizados pelos juízes que foram diretamente nas unidades prisionais para poder identificar o que é entregue pelo Estado, quais as condições desses produtos, a quantidade que esses produtos são entregues, e os relatórios não eram bons. Não eram bons. A qualidade das escovas, da pasta de dente, do sabonete. Então, é isso daí que vai impedir? Não. Isso daí não vai impedir. A questão principal é o que a Defensoria Pública defendeu naquele caso. Os mercadinhos que eram administrados pelos conselhos da comunidade, a gente defendeu que ele deveria continuar. Conselho da comunidade não destina dinheiro para facção. Conselho da comunidade é um conselho que é gerido por pessoas da comunidade. Tem nesse conselho representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, você entendeu? Então, assim, como que eu tenho pessoas dessas instituições que são respeitadas e que estavam integrando esse conselho e que tomam decisões em um colegiado que vão autorizar, permitir que dinheiro vá para a facção criminosa? Então, nós defendemos todas as unidades que tinham essas situações de mercadinhos que eram coordenados por conselhos da comunidade, cuja renda era revertida para a própria unidade prisional, para melhorias dentro da unidade prisional, a Defensoria Pública fez a defesa nessas situações. Aqueles que não se enquadravam nessa situação, nós simplesmente não fizemos nada, porque entendíamos que também não podia ficar sob a gestão de sei lá quem, né? Então, ou é uma gestão séria, que realmente você tem como comprovar essa seriedade, até porque a Defensoria Pública integrava esse conselho, ou não. Então, eu não entendo que isso daí seja. O questionamento é a qualidade desses produtos, a quantidade desses produtos que o Estado entrega, e em havendo melhoria nisso e suprimento disso, talvez não teria necessidade desses mercadinhos, né? Então, a gente defende a manutenção porque ali
oferta um mínimo de condições ou de materiais que possam atender minimamente as condições dessas pessoas que estão ali. E se há suspeitas de desvio, enfim, a fiscalização também funciona, né? E é Funciona. uma responsabilidade do Estado, seria É, uma responsabilidade do Estado. eu posso garantir que nessas localidades que a Defensoria Pública entrou com ação, eu posso garantir que os defensores acompanham a gestão desses mercados, porque estão inseridos nesse Conselho da Comunidade e só o fizeram porque realmente é uma situação de efetivo controle. Não há isso de ficar desviando para lá e para cá, não, tá? Doutora, eu quero mudar de assunto rapidinho, mas um outro assunto polêmico. Ai, Estamos cheios de Jesus. assunto polêmico. Ai, Jesus. Não, tranquilo. Nessa É mesma polêmico, linha, mas é tranquilo, vamos entrar no acordo. nessa mesma linha de endurecimento das leis penais, a gente fala muito sobre. A gente não, né? Algumas pessoas falam muito sobre a redução da maioridade penal, que seria necessário reduzir essa maioridade penal e que isso seria uma medida efetiva para evitar, né, barrar esse crescimento das facções criminosas. A senhora acredita que talvez esse é o caminho? Não talvez endurecendo as penas, mas nos jovens, diminuindo a maioridade penal é o caminho? Também não vislumbro como sendo uma alternativa, não. Muito pelo contrário, né? Volto a falar. O Estado precisa investir em educação, o Estado precisa investir em oportunidade para essas pessoas, precisa investir nessas pessoas e não fazer com que elas sejam criminalizadas com 16 anos de idade. Eu tenho uma filha de 13, eu já tive um filho que hoje está com 33 anos de idade e que, me desculpe, com 16 ainda não tem maturidade, não há compreensão ainda muito clara, né? Agora a geração ainda está um pouco pior. Na época do meu filho era um pouco desesperador. Acredite, essas redes sociais está tornando as pessoas um pouco pior. Porque existe aí um mundo obscuro que Uhum, às vezes os pais não conseguem acompanhar. Eu sim. lembro que com o meu filho, eu acompanhava, eu levava para as festas, eu buscava das festas, eu falava que eu era a mãe da rodada sempre. Porque eu queria sentir o cheiro dele, eu queria saber o que ele Ixi, estava fazendo, sabe? coitado aqui. Coitado dele, coitado dele. Eu lembro que teve um caso bem emblemático na época que um menino numa festa de escola foi empurrado de um edifício Hum. e ele conhecia o pessoal. Aí eu cheguei para ele na hora do almoço e falei assim: meu filho, o que que é isso? Olha só, o maior valor que a gente tem é a vida. Vocês não valorizam nada? Como assim? Vai para uma festa e simplesmente empurra a pessoa? Vocês estão loucos? Mãe, aí ele virou assim: mãe, eu não sou seus assistidos, não, mãe. Porque na época eu estava fazendo a defesa, né, na vara da infância e juventude. Não, mãe, eu não sou seus assistidos, não, mãe, calma, não é assim. Mas hoje, né, ou seja, eu chegava, eu acompanhava. Hoje existe um mundo que acontece nas redes sociais, nos telefones, e que, a depender do acompanhamento do pai e da mãe, você não sabe o que que eles Que você não tá têm mexendo, né? maturidade. Eles ainda não têm essa maturidade. Então, como que eu vou colocá-lo num presídio ou aumentar, diminuir essa pena, colocando punições muito maiores? Gente, a gente precisa preparar essas pessoas lá na infância, ali na adolescência, para que eles não entrem nesse caminho. Eu Mas acho que que. o nosso, e não é à toa que existe um Estatuto da Criança e do Adolescente, não é à Uhum. toa que existe uma proteção para essas pessoas de uma maneira diferenciada. Eles precisam de um atendimento diferenciado, porque não são seres ainda totalmente formados. Mas como que a senhora responderia por uma família, por exemplo? Acho que no ano passado a gente teve casos de 3 ou 2 adolescentes que mataram, assassinaram motoristas de aplicativo, menores de idade, que não demonstraram arrependimento nem nada. Como garantir para a família das vítimas e para a sociedade de que a justiça está sendo feita? É. Essa sensação de justiça, sendo que esses jovens não vão ser presos, eles vão ser colocados em locais de ressocialização, mas podem estar soltos ao completar a maioridade. Na verdade, é uma coisa que sempre nos colocam, e se fosse, né? E se fosse seu? E se fosse? É, Se fosse também com tem você, isso, né? né? É bem complicado. É óbvio que é impossível você se colocar no lugar de alguém que esteja lá com uma família que teve uma perda tão significativa, mas isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer na minha família, mas assim, eu entendo que não é o modelo, mesmo que eu espero que não aconteça, né? Como a gente espera que não aconteça com ninguém.
eu preciso entrar no universo dessas pessoas. Eu preciso, como eu falei, eu defendo muito isso, de trazê-los a essa responsabilidade. Eles vão cumprir medida socioeducativa de internação, né? Se ele praticar, ele vai cumprir essa medida socioeducativa de internação. Só que o que está acontecendo nesses locais onde eles estão cumprindo essas medidas? Eles são locais que essa criança, que esse adolescente, ele possa entender a gravidade do seu ato e possa efetivamente, porque ali tem que acontecer a ressocialização, para que ele não saia dali e vá para uma unidade prisional, né? Para que ele saia de um centro e volte para sua casa, que tenha uma oportunidade, que vá trabalhar, que constitui uma família. O que está acontecendo ali? Então, assim, eu volto a falar, não é punindo, não é aumentando pena, não, isso não vai resolver. A gente pode construir todos os. É uma coisa realmente muito complexa, sem sombra de dúvidas, isso é muito complexo. Passa por muita reestruturação até de bases da sociedade. E que a gente tenha talvez alguns anos para que isso aconteça. Não sei nem se na minha geração talvez isso vá acontecer. E as ações que a gente faz é como se fossem gotas no oceano, mas a gente tem que seguir fazendo. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. E quando eu falo assim, às vezes quando eu mudo a história de um, eu já fico feliz. Mas eu preciso acreditar e fazer alguma coisa. E aí é como a gente tem falado, são discussões extensas, né? E até filosóficas, enfim. E é óbvio que sempre vai ter os argumentos por sim e por não, mas institucionalmente, eu também, enquanto pessoa, eu acredito. A sociedade, ela pode fazer um trabalho muito diferente. Essa pessoa, ela precisa entender que ela tem oportunidades, né? E essa oportunidade passa por várias coisas. O Estado precisa ofertar. E o Estado, eu não estou falando Estado de Mato Grosso, eu estou falando de maneira geral, né? Isso passa pela responsabilidade dos municípios, dos estados, do governo federal, né? Do nosso país. Ela precisa ofertar. Precisa ofertar educação de qualidade, precisa ofertar cultura, precisa ofertar esporte, precisa colocar coisas boas na cabeça dessas pessoas. Elas precisam entender que elas realmente existem, né? Quantas que não são simplesmente jogadas, que moram numa periferia e são jogadas com mães que têm uma carga de trabalho abusiva, porque acabam tendo que atender o seu patrão, que voltam super tarde para casa, cansadas, que ainda tem a carga de trabalho em casa, porque existe aquele modelo ou ela é a mãe, né, que só ela que está colocando renda dentro de casa, ou o pai não está presente, ou é aquele modelo do machismo que não acompanha as coisas em casa, enfim, é muita coisa para poder ser mudada. Mas a gente precisa fazer alguma coisa de transformação para essas famílias. E eu entendo bem que a família é a base de tudo. O tempo passou rápido, mas eu vou deixar o Pedro fazer mais uma pergunta pra gente encerrar. Doutora, Mas não é complexa, não. não. Mais uma pergunta Já passou, fácil é. agora, É uma mais Pedro. tranquila, é uma mais tranquila. Você Recentemente, acha daquele... recentemente a gente tem visto alguns casos em que a defensoria reverte algumas prisões injustas. De certos casos, crimes que não cometeram ou falhas processuais. A gente teve um caso emblemático no ano passado, quando um rapaz ficou 5 anos preso e depois foi libertado. A gente quer saber como que a defensoria atua nesses casos e, na sua avaliação, por que é tão comum a gente ainda ver tantas pessoas inocentes presas aqui no Brasil? A gente ainda tem um sistema falho, né? Por isso que ainda acontece em muitos casos. Identificação, né? Teve um caso de que, e eu já peguei também caso assim, que o irmão acabou dando documento em nome do outro. Questão de documento confunde. Essa questão de documento, de filiação, que é bastante complexo. E como eu falo, né, esse trabalho da Defensoria Pública dentro das unidades prisionais, ele é muito importante. Aí eu defendo muito o nosso trabalho, porque a Defensoria Pública, ela faz atendimento para todas as pessoas. Às vezes, por um erro no processo, o cara é uma ordem de prisão lá do Pará, Sim. que foi cumprida aqui, e simplesmente ele é jogado lá na unidade prisional, no presídio, e é esquecido. E não vai ver, né, se não tem alguém para poder fazer o atendimento. E aí a gente chega lá no raio e faz o atendimento de todas as pessoas daquele raio. Aí ele vai, conta a história dele, e aí o defensor pega aquele caso e vai atrás.
vai buscar e aí identifica, não, realmente ele não tem processo, o processo dele é lá, vão ver, aí às vezes é um caso de pensão alimentícia que já foi pago Não tem e, nada a e ver. ninguém solta o cidadão que está aqui, você entendeu? Aí é a relevância do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, porque a pessoa ela não pode ficar ali esquecida. Um mês, né? Eu vi outro dia uma Deve doer matéria. muito. Não, deve ser uma Deve doer muito. coisa desesperadora. Uhum. A gente não tem a mínima noção do que é. Só talvez passando minimamente, né? Mas assim, Uhum. quem quer passar por essa experiência? Outro dia eu vi uma reportagem, né, que hoje tem algumas organizações que têm auxiliado a Defensoria Pública nesse trabalho, né, para poder fazer a comprovação da inocência dessas pessoas, até com eles vão até fazer uma apresentação no encontro agora, que vai ter semana que vem, para poder falar sobre essa investigação defensiva, que é um trabalho que a gente tem fortalecido dentro da Defensoria Pública, justamente para poder fazer isso, é separar o joio do trigo, pegar essas pessoas que são inocentes, estão presas indevidamente, tirá-las para elas poderem ter a vida dela, né? Para poder não ficar ali anos esquecidos. E é uma coisa que ainda acontece. A gente espera que o sistema ele está se aperfeiçoando muito, essa questão principalmente de parte tecnológica, de comunicação de sistemas. Cada vez mais se consegue fazer essas integrações, a gente consegue apurar e diminuir essas incidências de erro. Antigamente, quando eram processos físicos, era infinitamente pior. Eram situações Demorado, né? muito piores e muito mais demoradas. Então, a gente está aprimorando, sem sombra de dúvidas, né? O trabalho também das defensorias públicas, também a gente tem feito um trabalho bastante integrado do país, isso é um ponto bastante importante, que a gente às vezes consegue que outro estado, que a defensoria pública está atuando, que possa mandar essas informações com mais celeridade, então isso também tudo tem ajudado. Mas a gente ainda tem algumas falhas. Ótimo. Perfeito. Doutora Luziane, muito obrigado, viu? Passou rápido o tempo, foi uma Voa, conversa né? muito boa, muito esclarecedora. Prazerosa. Sempre bom a gente também poder abrir espaço para esclarecer essas questões, né? A atuação da Defensoria, que é uma instituição tão importante e às vezes má vista por falta de informação, né? Mas o Pode Olhar, o Olhar Direto está sempre à disposição e com certeza a gente terá uma outra oportunidade para conversar com os espectadores. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Eu falei, né, o tempo voa e que eu sou faladeira, né? Eu não falei, eu Mas falo assim que é bom, bastante, é né? assim que é bom. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui. Realmente, eu não me canso de falar sobre a Defensoria Pública, sobre o nosso trabalho. A gente está sempre à disposição. Ótimo. Pedro, Obrigado. muito obrigado, viu? Até uma próxima. Tamo junto. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui e você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais também, é o @olhardiretoOficial em qualquer uma delas. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.